Para explicar as diferenças nesses tipos de exibição, precisamos primeiro entender que cada tela de TV é feita de pequenos blocos chamados pixels. Esses pixels combinam as três cores primárias para formar outras cores, incluindo preto e branco. E os pixels juntos formam as imagens que você vê na tela. Por menores que sejam esses pixels, você ainda pode vê-los a olho nu, colocando cuidadosamente uma gota d'água na superfície da tela. O número de pixels que uma tela tem é o que determina a resolução da tela. Falando de 1080 pixels, 4K, 8K. E quanto menores eles forem, mais nítida será a imagem produzida. Então, quando falamos sobre o tipo de exibição em uma televisão, estamos falando sobre as diferentes maneiras pelas quais esses pixels podem ser formados e iluminados usando um monte de melhorias de software e hardware. Primeiro tivemos as TVs CRT, que são TVs de tubo de raios catódicos, que envolviam o uso de raios catódicos para operar e iluminar esses pixels. Mas eles tinham problemas com tamanho, calor e consumo de energia. Depois, tivemos as TVs de projeção, que ainda tinham o problema do tamanho, embora significassem que as telas poderiam ter uma superfície plana. Depois, veio a implementação do LCD nas TVs. E é aqui que a diversidade e a confusão começam. LCD significa tela de cristal líquido. E você sabe que uma TV LCD, aplicando uma leve pressão na superfície da tela, um pequeno aglomerado de tinta seria formado. Sim, essa é uma TV LCD. Os LCDs usam essa substância para combinar as cores formadas em cada pixel na tela. E como a tela é iluminada, faz todas as diferenças nos tipos de TV. As TVs LCD mais antigas usam iluminação fluorescente para iluminar a tela LCD por trás. Embora isso seja uma boa melhoria em relação aos designs anteriores, a iluminação fluorescente ainda não era eficiente em termos de energia. Então, o uso de LEDs, que é um diodo emissor de luz, foi introduzido. Sempre que você vir apenas LED em um produto de TV, observe que é apenas uma TV LCD, e o LED é usado apenas como uma fonte de luz para a tela LCD. Então, a única vantagem que você pode ter sobre um usuário de TV LCD fluorescente é a eficiência de energia e uma quantidade razoável de planura. Você também obteria uma boa tela colorida brilhante, melhor do que uma TV LCD comum. Uma TV LED, que na verdade é uma TV LCD, pode existir em diferentes formas, dependendo da disposição das lâmpadas LED ao redor ou atrás da TV LCD. Esses diferentes arranjos são o que deram origem ao LED, CLED, nanocell e TVs LED. O LED, por outro lado, é uma inovação diferente e é uma melhoria de todos os tipos de tela baseados em LCD. O LED significa diodo orgânico emissor de luz, o que significa que os LEDs não são usados apenas como uma fonte de luz para os pixels, mas os LEDs são usados no próprio pixel, sendo capazes de produzir todas as três cores primárias e combiná-las para formar outras cores como luz. Isso significa que, para produzir preto, os pixels, que são LEDs, podem simplesmente desligar, e isso é conhecido como preto verdadeiro. Essa também é a razão pela qual os OLEDs são as TVs mais eficientes em termos de energia disponíveis no mercado, porque quanto mais pretos estiverem presentes na tela, mais pixels serão desligados e mais energia você economizará. O fato de os OLEDs poderem controlar e desligar pixels e produzir preto verdadeiro deu origem a uma qualidade de imagem melhor e mais realista, bem como ângulos de visão mais amplos, pouco ou nenhum brilho na tela e menos fadiga ocular. Isso deu origem ao surgimento do que chamo de LEDs falsos. Para atingir resultados semelhantes aos do OLED, como o preto verdadeiro, os fabricantes decidiram usar várias lâmpadas LED espalhadas atrás da tela LCD
para escurecer as partes da tela onde os pretos estão presentes e tentar produzir imagens em preto verdadeiro. Dessa forma, com o auxílio de software, as luzes da tela em diferentes áreas da tela podem ser controladas individualmente, de acordo com a cor exibida. Ao fazer isso, eles conseguiram produzir imagens melhores e mais brilhantes, com imagens mais nítidas, melhor ângulo de visão e menos fadiga ocular. Isso é conhecido como escurecimento local. As células QLED, ULED e Nano funcionam todas com base nesse princípio. Então, quais são exatamente as principais diferenças? QLED vem com uma camada de nanocristais, ou o que a Samsung chama de pontos quânticos. Bem, é assim que eles chamam. Ele melhora a cor e o contraste da tela, daí o nome QLED, por causa dos pontos quânticos. A camada de pontos quânticos converte as luzes LED em luzes vermelhas, verdes e azuis puras, dando imagens mais brilhantes com melhor contraste. Você encontrará isso na Samsung, TCL, Hisense e outras TVs. O LED, por outro lado, que é Ultra LED, tem pelo menos resolução 4K e superior, com algumas patentes especiais em escurecimento local e gama de cores. Então, o LED é basicamente QLED, com algumas patentes especiais da Hisense na forma como ele atinge sua própria gama de cores e escurecimento local. A TV U9DG U9DG, por exemplo, tem mais de 2 milhões de zonas de escurecimento local. E outras podem ter de 32 a 360, que é o número de LEDs que são colocados atrás do display LCD. A NanoCell, por outro lado, faz basicamente a mesma coisa que a QLED e a ULED quando se trata de retroiluminação de LCD. Elas também usam painel IPS para atingir amplo ângulo de visão na maioria dos modelos, enquanto a QLED e a ULED usam painel VA, que produz melhor taxa de contraste. Então, qual é melhor? Para saber qual é melhor, faremos uma comparação com base em custo, contraste, brilho, ângulo de visão, fadiga ocular, consumo de energia, elegância e defeitos. Antes de continuarmos, clique no botão inscrever-se para que você possa se beneficiar de nossas úteis avaliações e recomendações de dispositivos. E também confira a descrição do vídeo para links para os dispositivos que recomendamos com base no desempenho e bons feedbacks de usuários. E não vamos esquecer que os links também oferecem um desconto cortesia da Hardware House. Então vamos dar uma olhada no custo. Se você está olhando para a TV LED simples, isso significa que você ainda está olhando para uma TV de 32 polegadas, ou talvez, se tiver sorte, de 42 polegadas. Mas além disso, quando se trata de custo, o QLED e o ULED são geralmente os mais acessíveis em comparação com o OLED. Os OLEDs são caros, mas definitivamente valem o dinheiro. No entanto, para um usuário básico, você não precisa necessariamente de um OLED, porque o QLED e o ULED, assim como as células nano, podem proporcionar uma experiência semelhante. Os LEDs são claramente os vencedores aqui porque são muito acessíveis, mas como não estão disponíveis na maioria dos tamanhos de tela, especialmente os maiores, eu daria isso ao QLED e ao ULED. O próximo é o contraste. Contraste é a diferença de cor entre uma cor mais brilhante e uma cor mais escura na tela. Isso torna fácil para uma TV ainda ser visível e colorida em um ambiente muito brilhante. Com a ajuda do escurecimento local de lâmpadas LED brilhantes, as TVs LCD com retroiluminação LED fazem um ótimo trabalho em cores variadas e produzem imagens vibrantes, exceto pelos LEDs normais. Mas como o OLED ilumina seus próprios pixels individualmente, ele pode facilmente produzir contraste mais brilhante. Então o OLED tem seguido por um QLED, NanoCell e o LED. Então temos os LEDs normais ocupando a última posição aqui. Em termos de brilho, QLED é o rei. Como a luz vem de uma fonte totalmente diferente, é muito fácil aumentar o brilho para níveis altos
E o mesmo vale para OLED e TVs LG NanoCell. Embora OLEDs produzam melhor contraste e cor, mas quando se trata de brilho, há um cuidado em até onde você deseja aumentar esses pixels de LED. Não me entenda mal, OLEDs são muito brilhantes, mais brilhantes do que TVs LED básicas, mas não tão brilhantes quanto QLED e OLED. Então QLEDs e OLEDs têm isso. Então, se você tem uma sala de estar muito brilhante, ou um cômodo com muita luz de janela, você pode não querer investir tanto dinheiro em TVs OLED e não ficar satisfeito. Vá para QLED, OLED ou TV NanoCell. Quando se trata de ângulo de visão, OLED produz menos variações. Mas antes de tudo, o que é um ângulo de visão? E lembra daqueles dias em que LCDs estavam na moda? Então, se você estiver olhando para uma tela de laptop de um ângulo, a tela tende a parecer meio cinza, e se houver imagens de pessoas na tela, elas parecem sombras e zumbis. Se você estiver olhando do ângulo oposto, algumas pessoas na tela podem parecer anjos. Mas quanto mais perto você chega do ângulo de visão de 0 grau, ou está de frente para a tela diretamente, é quando você obtém a imagem mais nítida. Bem, o ângulo de visão é o ângulo máximo que você pode ver uma tela antes que as imagens na tela comecem a aparecer borradas. O LED oferece o ângulo de visão mais amplo porque os pixels estão basicamente combinando luz, não um monte de cristais semelhantes à tinta como uma tela baseada em LCD. As células QLED, OLED e Nano também oferecem ângulos de visão amplos devido à implementação de escurecimento local. Mas não se engane, OLED é o rei dos ângulos. TVs LED comuns também oferecem ângulos amplos, mas comparadas a essas outras, elas são as menos preferidas aqui. Então, se você tem uma sala de estar ampla, onde uma família grande vem assistir TV de vez em quando, e você tem um bom orçamento, considere também que a sala de estar não é muito inundada com luzes de janela. O LED irá atendê-lo bem. Mas se seu orçamento estiver um pouco baixo, QLED, OLED e NanoCell também lhe darão bons resultados e farão você gastar menos. A seguir veremos a fadiga ocular. A fadiga ocular é aquela sensação horrível de dor nos olhos e na cabeça depois de assistir TV por um longo período de tempo. Aqui, o OLED também é um vencedor. Porque a luz de cada pixel é controlada individualmente, o OLED é mais fácil para os olhos. As TVs QLED, OLED e NanoCell também reduzem a fadiga ocular com o futuro do escurecimento local, mas não tão boas quanto o OLED. Então, o que o OLED perde em brilho, ele ganha em menos fadiga ocular. E como você já deve ter adivinhado, os LEDs básicos têm o menor desempenho nesse aspecto. Então, se você é do tipo que assiste TV por muito tempo ou é um jogador, precisa de uma TV OLED. Em termos de consumo de energia, estamos falando de quanto você paga de conta de luz até o final do mês, por causa do seu tipo de TV. Lembre-se de que o OLED não tem todos os seus pixels acesos o tempo todo, e dependendo do tipo de cor que está na tela, o OLED pode economizar muita energia. As células OLED e Nano também podem economizar energia dependendo do número de LEDs retroiluminados e do recurso de escurecimento local, enquanto os LEDs básicos consomem energia constantemente para o retroiluminado, porque não há escurecimento local. Os OLEDs são claramente os vencedores aqui, então pode-se dizer que o OLED fica mais barato quanto mais você o usa, já que o custo da TV reduziria o custo da sua conta de luz continuamente. De qualquer forma, não espere que ele economize tanto dinheiro quanto os outros, porque a diferença de preço entre o OLED e as outras TVs pode ser bem alta. A seguir é a suavidade. É assim que uma TV pode ficar fina em termos de espessura. Células OLED e Nano envolvem o uso de camadas separadas para luz e exibição. Então, o painel retroiluminado tem que se encaixar com outras camadas do painel, enquanto o painel OLED requer apenas uma unidade para luz e cor.
Então é senso comum que as TVs OLED sempre seriam mais finas do que outros tipos de TVs que são baseadas em retroiluminação LCD. Quando se trata de defeitos, estamos falando sobre as coisas que podem dar errado com esses tipos de tela. Há toda a tendência de que se um conjunto específico de cores for exibido por um período muito longo, ele pode queimar na tela. Isso é conhecido como burn-in. Você pode ter um logotipo do seu programa de TV favorito aparecendo permanentemente na sua TV, o que pode ser muito irritante. Esse não é o caso das TVs baseadas em LCD, mas de acordo com o feedback do usuário, algumas TVs baseadas em LCD chegam a um ponto em sua vida útil em que começam a exibir linhas verdes na tela. Isso também pode ser um desenvolvimento irritante. No entanto, os defeitos de linha em ULED, QLED, nanocell e LEDs são bastante raros em comparação com a frequência de queimaduras em TVs OLED, e é muito mais barato substituir a tela LCD danificada do que um painel OLED inteiro. Os caras do LCD têm. Se você precisa de uma TV para uma recepção de escritório, menu de restaurante, exibição ou exibição de monitor de computador, evite OLED ou o logotipo do seu menu iniciar pode simplesmente queimar. Além disso, eu adicionaria alguns links na descrição para TVs que eu recomendaria para cada tipo de tela, com base em pesquisas e feedback de usuários. Agora que você sabe o que esperar de cada um desses tipos de TV, pode evitar erros. Inscreva-se para receber mais dicas úteis, avaliações de produtos e recomendações.